nós vamos dar continuidade no nosso projeto, né? E aí agora, na aula passada nós fizemos o nosso projeto, só para recapitular, né? Nós criamos uma solution com duas camadas, sendo a primeira camada view, né? O bangbang.view e depois o bangbang.dal. Dentro da camada DAO, nós criamos uma pasta model e nessa pasta nós criamos toda a camada de model, né? Fazendo todas as classes de modelo de acordo com o nosso banco de dados. E agora a gente já vai pular para o acesso ao banco de dados, né? Nós já vamos começar a preparar a nossa aplicação para ela fazer o acesso ao banco de dados. Então o que eu vou fazer? Dentro da camada DAO, eu vou dar um clique com o botão direito aqui, ó. Vou escolher a opção Add e vou adicionar uma pasta, né? Então Add New Folder e vou chamar essa pasta de Controller. Dentro da pasta Controller, eu vou clicar com o botão direito, Add Class, e eu vou chamar essa classe, de DAO, tá? Essa classe DAO, ela vai ser, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar nessa classe DAO um método que vai fazer a conexão da nossa aplicação, do nosso jogo com o banco de dados. E aí, como eu tenho que criar uma classe de controller para cada classe de model que foi criada, ao invés de eu ter que fazer, ao invés de eu optar por fazer esse método de conectar em cada classe de controle, eu vou fazer uma herança. Então eu estou criando essa classe DAO e todas as classes minhas de controle, elas vão herdar dessa classe DAO. Para quê? Para que cada classe de controle já consiga fazer o seu acesso ao banco de dados. Tá joia? Então, nós vamos começar aqui nessa classe. Essa classe ela é meio que padrão, né? Então eu vou só fazer o seguinte, ó, public SQL connection. Aí, ó, não temos um SQL connection aqui. Então eu vou fazer os meus imports, né, os using, ok? Então, ó, eu vou ter que fazer using system.data.sql client, beleza? E eu vou ter que fazer também o using system.configuration, ok? Bom, aí a partir daí, como eu importei o SQL Client, essa classe SQL Connection aqui, ela herda, né, de SQL Client, tá? Ela tá lá no pacote do SQL Client. Então eu estou criando aqui o meu método conectar, ok? Ainda está dando erro porque eu ainda não... Está escrito SQL direito. Agora que eu vi, valeu. Ela está dando erro porque eu ainda não fiz a minha linha de return. Bom, eu vou deixar esse método parado aqui e vou criar algumas variáveis que eu vou falar e vou deixar comentado aqui para que elas servem, tá? Então, essas variáveis serão públicas. Por que eu vou criar elas aqui? Porque elas vão ser utilizadas posteriormente
em todas as classes de controller. Então eu vou criar elas aqui para não ter que ficar criando classe a classe as mesmas variáveis, tá? Então, olha lá. Public SQL command. Vou chamar de command. Public SQL. SQL data header. Vou chamar de header. E public SQL parameter, vou chamar de par, porque parameter é muito grande. Vamos lá. Então, para que serve cada uma? Vou deixar um comentário aqui só porque eu estou dando matéria, até porque eu não gosto de colocar comentário não. Então, ó, a SQL command ela serve para enviar comandos SQL da aplicação para o banco de dados. Então, essa variável command ela vai ser usada para eu mandar comandos SQL da minha aplicação para o banco de dados, tá? Agora eu tenho a header. Então ela recebe os dados do banco de dados. Então veja bem, a SQL command, né? Eu vou mandar através dela comandos de insert, delete, update, select, ou eu vou fazer chamadas a funções do SQL, tá? Por exemplo, se eu quiser um getDate ou alguma função que você mesmo criar, eu posso chamar usando a SQL command. Então essa variável é a variável que vai pegar o seu comando SQL e vai mandar para o banco de dados. Bom, quando eu mando um insert, delete, update ou qualquer outro comando que não seja select, esse comando ele só vai para o banco, tá certo? Agora, quando eu mando um select, eu mando via command, mas esse comando ele me retorna dados. Então, qual é a variável que vai receber esses dados que estão sendo retornados? É o SQL data header, tá? Que eu estou chamando de header, beleza? Então, o SQL data header eu sempre vou usar ele somente nos métodos que eu busco dados no banco de dados. E a par, né, cria parâmetros, para, vou colocar aqui, nos comandos olha só. A variável do tipo SQL parameter, o que ela faz? Quando eu mando, por exemplo, vou mandar um insert para o banco de dados, tá? Esse insert, ele tem uma parte que é como se fosse um texto fixo, insert into tabela tal, abre parênteses, nome de todos os campos, fecha parênteses, values, isso tudo abre parênteses, aí tem os valores, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso tudo é texto fixo de um comando insert. Mas eu tenho a parte que é a variável, ou seja, a parte em que vão os valores do SQL. Tá certo? Insert into tabela, sei lá, tal, eu quero inserir o campo nome. Então, o atributo nome ele é fixo, mas o valor desse nome ele é um valor variável. Então, eu posso taxar isso no SQL.
beleza? Concatenar com variável e tal, e eu mandar tudo isso na forma de texto. Só que qual é o problema? O problema é que se eu pegar um usuário que conhece SQL, ele consegue cortar esse SQL e injetar um SQL dele dentro do meu banco. E isso pode me sacanear bastante. Então, quando eu uso a variável parameter, o que a variável parameter faz para mim? Assim, ela adiciona caracteres especiais no conteúdo dessas variáveis que estão no parâmetro, para que eu trate nomes que são próprios do SQL como texto e não como comando SQL. Então, por exemplo, se o cara meter lá um traço, se eu mandar como texto puro, aquilo está comentando o resto do meu SQL. Quando eu uso o SQL parameter, ele coloca caracteres especiais para ele indicar para o banco de dados que aquele traço faz parte de um texto e não parte de um comando SQL. Se eu digitar delete numa variável e mandar isso para o banco de dados, o banco de dados vai entender que aquele delete é parte do comando SQL. Agora, se eu usar o SQL parameter, ele vai colocar aquilo ali entre caracteres especiais para o banco de dados entender que aquele delete é um texto que, por acaso, é um texto de um comando em SQL, mas ele vai tratar aquilo como texto. E ele não vai dar o comando delete. Ele vai simplesmente tentar colocar aquele texto delete dentro de um campo da minha tabela. Beleza? Então esse é o grande valor que vai ter para mim. Ter muito mais trabalho para colocar o SQL parameter do que se eu colocasse o comando SQL puro no banco de dados. Tá joia? Tranquilo isso aí? Beleza. Então, o nosso método conectar, o que ele vai fazer? Simples. Ele vai pegar e ele vai criar uma conexão com o banco de dados. Essa conexão ela vai existir através de uma variável do tipo SQL Connection. Então ele vai criar uma SQL Connection e vai devolver ela para quem chamar, para a classe que chamar. Então vamos lá. Vamos começar a criar. Ó, string de conexão. Eu vou fazer e daqui a pouco eu já comento, tá? Então vamos lá, olha só. str conexão, né? Eu criei uma variável string chamada string de conexão, tá? O que essa variável faz? Um dos parâmetros que eu tenho que passar quando eu quero fazer com que a minha aplicação conecte no banco é uma string de conexão. Essa string de conexão é um texto que é passado como parâmetro para a classe que vai instanciar essa conexão com o banco, para que ela ache o banco de dados e solicite uma conexão com aquele banco de dados. Tá? Nessa string de conexão, tem alguns parâmetros que você passa como texto puro. Então, ó, vamos a eles. Data source igual a local. Veja bem, eu estou indicando aqui qual é o servidor de banco de dados que eu vou acessar. Então, veja, quando eu quero me conectar aqui, ó, a um banco de dados, olha aqui, ó, nome do servidor local. Tá vendo? Algumas versões do SQL Server aceitam como ponto. Outras versões ficam o nome do computador contra a barra MSSQL. E aí, enfim, cada um fica de um jeito, tá certo? Então, ó,
eu estou passando o servidor. Só que dentro desse servidor aqui que eu estou acessando, olha só quantos bancos de dados eu tenho. Eu tenho aqui o Snake, jogos 2019-02, jogos 2019-01, Java 2019-01, Big Studio e o Bang Bang. Então, dentro de um mesmo servidor de banco de dados, eu posso ter uma cacetada de servidores de bancos de dados. Tá? Então, um servidor de banco de dados serve vários bancos de dados. E aí eu venho para o próximo parâmetro, que é o Initial Catalog. O que significa isso? Ao conectar nesse banco, nesse servidor aqui, qual dos bancos de dados eu estou tentando acessar? Então, o meu Initial Catalog, eu apontei para Bang Bang, porque é o banco de dados que eu quero acessar dentro daquele servidor local. Persist Security Info é para manter as informações de segurança, manter as informações de segurança. E aí eu tenho User ID é o usuário, PWD é o password e a senha. Então eu estou passando essas informações para eu poder conectar. Tá? Vamos para a próxima linha. Eu vou pegar e vou instanciar a string de conexão, a conexão. Ao instanciar, eu passo a string de conexão para essa instância. Tá certo? Então, lá, eu só criei uma variável com, que é do tipo SQL Connection, e ao instanciar ela, eu passo a minha string de conexão. Connection.open, vou mandar abrir a conexão. Se eu executei essa linha aqui, ó, significa que eu já estou conectado. Tá? E aí eu vou retornar a conexão. Beleza? Bom, isso aqui, você deve colocar entre try e catch. Por quê? Porque se der alguma merda, né, você não deixa o erro estourar para o usuário, né? Então aí você cata o erro e escreve esse erro, né? Eu vou deixar sem escrever erro nenhum aqui. Não, vamos colocar aqui. Eu vou deixar sem nada. E aqui eu vou deixar um return null, tá? Então, o que acontece? Se eu não conseguir conectar, eu vou retornar nulo. Do jeito que eu fiz aqui, o que vai acontecer? Isso é vida real. Tá vendo que aqui, esse código tá todo taxado, ele tá escrito no... ele tá escrito aqui no meu código, tá? Então, esse texto, tudo que eu coloquei aqui, está literalmente escrito dentro do meu código, beleza? O que vai acontecer? Toda vez que eu compilar, isso aí vai gerar um executável, ou uma DLL, ou enfim, vai fazer parte do meu código fonte. Beleza? Todo mundo entendido aí? Bom, só que eu estou criando uma aplicação web, certo? Ela não vai ficar sendo utilizada na minha máquina. Isso aí vai ser utilizado onde? No servidor. Certo? Que é uma aplicação web, então ela vai ter que ser publicada no servidor. Tá tranquilo? A ideia? Sim ou não? Então, toda vez que eu for publicar esse cara no servidor, eu vou ter que lembrar de alterar essa string de conexão aqui. Por quê? Porque
Aqui ela está apontando para o banco de dados que está no meu computador. Só que quando eu publicar, é bem provável que eu publique da seguinte forma. Lembra que a gente está fazendo em camadas? Então, é possível que eu publique a camada de DAO num servidor, o banco de dados esteja em outro servidor, a camada de view esteja em outro servidor, a camada de web service esteja em outro servidor, para que eu possa ter um monte de servidor trabalhando na minha máquina. Então, com certeza, isso é mais certo que a morte. Com certeza, vai ter dia que eu vou esquecer de trocar a minha string de conexão e vou mandar para o servidor uma atualização do meu jogo tentando conectar na minha máquina. O que vai acontecer? O jogo vai travar. O jogo travar é ruim? É. Mas vai ser pior. O que eu vou fazer que ainda vai ser pior? Eu vou, para compilar e mandar para o servidor, eu vou salvar isso aqui e vou compilar, né, colocando o banco meu de servidor, meu banco de produção. E eu vou esquecer de desfazer. Então, quando eu estiver testando o meu jogo, eu estou achando que eu estou testando ele para fazer um novo desenvolvimento para ele, eu estou achando que eu estou testando ou que eu estou desenvolvendo para ele, acessando o meu banco de dados todo bagunçado de desenvolvimento. Enquanto que, na verdade, como da última atualização eu vou ter esquecido de alterar de novo para eu acessar o meu banco de casa, eu vou estar acessando o banco de dados que está no servidor. E aí eu vou apagar registro, eu vou criar uma partida que não tem jogador, eu vou cagar meus dados todinho. Tá vendo o que vai acontecer? Isso vai ser normal, por quê? Porque eu vou esquecer de alterar a string de conexão. Então eu vou sacanear, vai ter hora que eu vou fazer o meu jogo parar de rodar, porque ele está no servidor tentando acessar o computador de casa, e tem hora que eu vou estar desenvolvendo, achando que eu estou acessando o computador de casa e eu estou acessando o computador lá do servidor. E estou estragando os dados todinho, estou pagando dados do usuário, estou fazendo um monte de bagunça nele. Então, qual que é a melhor forma de fazer? Não é pegar essa string de conexão e taxar ela assim aqui, ó. Não é fazer isso. A melhor coisa é eu pegar essa string de conexão e colocar nesse arquivo aqui, olha, webconfig. O que acontece? Esse arquivo webconfig, ele é um arquivo XML de configuração, que quando você gera o executável, ele continua sendo esse mesmo arquivo XML. Então, qual que é o procedimento certo? Você coloca a sua string de conexão dentro desse arquivo e aí você tem sempre uma cópia desse arquivo fixa no servidor e tem a cópia que é do teu ambiente de desenvolvimento. Então, quando você vai atualizar a tua aplicação, você atualiza sempre toda a aplicação menos esse arquivo. Então, toda vez que você mandar a tua aplicação para o servidor, ela vai ler o web config de lá do servidor. Então, você não tem esse problema de troca de string de conexão. Tá beleza? Tá entendido isso? Então, como é que nós vamos fazer? Por isso, eu não criei... Lembra quando eu fui criar o nosso projeto? Eu falei para vocês, ó, cria um projeto web, mas não pode ser o empty. Por quê? Porque o empty, o nosso webconfig vem vazio, né? E aqui a gente já tem um webconfig preenchido. E dentro do webconfig, tá vendo que eu tenho uma seção aqui, ó, chamada connection string. Tranquilo? Dentro dessa connection string já tem uma linha aqui para mim que mostra como que eu crio uma conexão.
Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Dentro do connection string, ó, add, vou criar uma conexão, ó. Name, vou chamar ela de banco. Tá vendo? Então, ó, eu tô criando uma conexão chamada banco. Essa conexão, ela tem um connection string. Tá vendo? O connection string é o connection string que eu tinha criado lá na tela, né, no meu código fonte com texto puro. Beleza? E aí, olha lá o que ele pede. O provider name, que é o meu pacote lá, System Data SQL Client. Então, ó, eu vou botar o meu provider name aqui também. Tá vendo? Criei uma string de conexão dentro do meu web config. Beleza? Agora, esse web config, a primeira vez que eu for publicar o meu projeto, eu tenho que copiar esse web config para o servidor e ajustar ele para ele conectar no banco do servidor. Das próximas vezes que eu for publicar o meu projeto, eu não atualizo o web config. Beleza? Eu não vou atualizar ele. Então eu nunca tenho que me preocupar se o jogo que está em produção está acessando o banco de dados de produção e o jogo que está no meu computador para eu desenvolver, se ele está ou não acessando o meu banco local. Eu nunca vou ter esse problema. Só que aí eu tenho uma coisa a fazer. O webconfig, curiosamente, ele só funciona, ele só vai te devolver a string de conexão se você adicionar essa linha de string de conexão em todos os webconfig da sua solution. Se faltar um webconfig da solution, ele não acessa. Ele não consegue pegar a minha string de conexão. Então, ó, eu abri o webconfig da camada DAO, tá vendo? Mas a minha camada view, que nem acessa banco de dados, ela também tem um webconfig. Aqui, ó. Tá beleza? Então eu tenho que vir aqui e colar o mesmo cara e salvar. Se eu não fizer isso em todos, para de funcionar. Então, posteriormente, vai acontecer o seguinte erro. Quando a gente criar a camada de web service, se a gente esquecer de adicionar esse webconfig, o nosso banco vai parar a nossa aplicação vai parar de conectar no banco. Por quê? Porque eu tenho mais uma camada e o webconfig não está ali. A connection string que a gente está acessando dentro do webconfig não está ali. Beleza? Então tem que lembrar. Então agora, olha só, eu tirei do texto puro a conexão com o banco, a string de conexão. Então agora o que eu tenho que fazer para pegar essa string? Lembra que eu adicionei aqui, ó, eu fiz o using do SQL Client, que a gente claramente já viu que estamos usando, né? Através dessas variáveis e através da SQL Connection, certo? Mas eu adicionei também esse System Configuration, beleza? O System Configuration, pode ver que ele está acinzentado, porque até agora a gente não está usando ele. Então nós vamos usar ele para poder ler o nosso arquivo XML. A gente vai usar esse System Configuration para poder ler o arquivo XML. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Ó, configuration manager ponto connection strings. Aí eu procuro a minha connection string banco ponto connection string. Pronto, assim eu fiz a leitura do meu XML. Ó, Configuration Manager, ele lê o arquivo
web XML. Aí, ponto, connection strings. Então, ó, vamos encarar assim, ó, configuration manager é o meu web config, beleza? Então, ó, web config ponto a minha tag connection strings. Ó, a minha tag connection strings. Entrei nela. E aí, ao entrar nela, eu tenho duas conexões, essa default connection e a connection banco. Tá vendo? Então, quando eu entrei na connection strings, eu já disse que eu quero a connection banco. Ponto connection string. Esse é o parâmetro que eu quero. Então, ó, dentro da área de connection strings, eu tenho a conexão chamada banco e dentro dela eu estou querendo o valor desse parâmetro aqui, ó, connection string. Beleza? E aí, com isso, eu estou fazendo a leitura desse valor aqui, ó. Beleza? Que está indo para a minha aplicação. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, a minha classe que conecta no banco está pronta. Agora, eu vou começar a criar as minhas classes de controle. Ou seja, as classes que vão de fato inserir, alterar, excluir, consultar dados no banco de dados. Tá certo? Então, eu vou olhar aqui, ó, a gente vai começar a fazer a obstáculo, que o obstáculo é a mais fácil que tem, vai ser mais rápido de fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, dentro do controller, botão direito, add class, eu vou chamar de ctrl, né, obstáculo. Eu estou colocando esse ctrl na frente, né, como prefixo, para eu conseguir diferenciar qual é a minha classe de controle de obstáculo e qual é a minha classe de model de obstáculo. Tá? Então, só para eu diferenciar. Bom, adicionei. Beleza. A minha classe de controle, ela vai precisar desse import aqui, ó. Então, eu já copio e colo. Tá? Outra coisa que vai acontecer, eu vou herdar de DAO. Então, olha lá, 2 pontos, DAO, fiz a herança. A partir de agora, eu consigo fazer tudo já usando o meu método de conectar. Então, olha lá, public void inserir. Aí, para eu inserir um obstáculo, eu preciso de um obstáculo. Então, olha lá, eu não estou achando. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que entrar aqui, ó, using, olha lá, bangbang.dow.model. Beleza? Agora eu acho o obstáculo. Olha lá, obstáculo. Beleza, vou inserir um obstáculo. Vou criar a string para inserir. Vou chamar de SQL e vou lá, insert into obstáculo. Aí vamos definir os campos onde eu vou inserir. Quais campos que eu vou inserir? Vamos lá. Ó, nome, caminho e número de tiros. Nome, caminho e N. Deixa eu ver como é que tá aqui. N underline tiros. Values. Aí, o que eu faço? Eu vou dar o nome dos parâmetros assim, ó. Com os mesmos nomes dos campos, só para depois ficar mais fácil entender.
porém com arroba na frente. Beleza? Então, ó, arroba nome, arroba caminho, arroba mtiro são os parâmetros. Professor, Oi? tem que ser igualzinho como você botou, caps lock ou sem caps lock? Não, olha só, o SQL, ele não faz distinção de letra maiúscula ou minúscula. Eu, por padrão, eu coloco todos os meus SQL, em qualquer linguagem que seja, eu coloco tudo em maiúsculo. Por quê? Porque cria uma diferenciação no código e para mim fica mais fácil a visualização. Mas não tem que ser não, tá? Mas eu gosto de colocar, é o meu padrão, porque isso aí me facilita na hora de eu distinguir as coisas. Mas assim, mas em SQL não tem problema se você, tipo, botei insert maiúsculo no banco e botei minúsculo. Não tem problema não. Então vamos lá, agora eu tenho que fazer command. Tá vendo que ele já reconhece a variável porque a gente criou na classe DAO e está herdando. Então command igual a new SQL command. E aí eu tenho que passar, eu estou instanciando o comando que vai ser mandado para o banco. Então ele me pede dois valores. Qual é o SQL e a conexão. Então a conexão, eu só chamo o método conectar. Beleza? Só aí eu já estou diminuindo bastante trecho de código. Aí agora, veja, eu já criei um comando SQL, já instanciei a classe, a variável que vai mandar esse comando SQL para o banco de dados, já passei o comando SQL para essa variável e a conexão. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas variáveis aqui e substituir os valores dela pelos parâmetros. Então, para cada variável que está no meu insert, eu vou ter que criar um parâmetro. Então, o que eu faço? Par de parâmetro, né, que a gente criou na classe superior, é igual a new SQL parameter. E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui, a variável que eu estou substituindo, vírgula, o valor que ela vai ter. Qual é o valor que o nome vai ter? Vai ter, obstáculo, ponto, nome. Tá vendo? Eu estou pegando o valor nome, a property nome lá da minha classe de model. Aí agora eu tenho que definir o seguinte: qual é o tipo de dado que esse parâmetro tem? Então, SQL DBType, que é o tipo de dado lá no banco de dados, é igual a system, é igual a system.data.sql DBType ponto varchar. Ele é um varchar lá no banco de dados. E agora eu tenho que pegar esse parâmetro que eu acabei de criar e configurar e adicionar aqui na command. Então é simples, olha lá. Command ponto parameters.add o parâmetro. Criei o primeiro, agora ficou moleza, né? Criei o segundo e o terceiro. Só que o segundo eu vou estar colocando o caminho. Então, ó, caminho. Como o caminho também é um varchar, não teve problema nenhum. Agora, o número de tiros, né, ele é int. Então, ó, o número de tiros, n tiros. Esse cara é int, então eu tenho que lembrar aqui, de trocar para int. Beleza, fiz a substituição dos três. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse SQL e mandar para o banco de dados. Então, simplesmente, command ponto execute non-query.
Pronto. Se eu conseguir executar essa linha, o insert foi feito no banco. Tranquilo? É só procedimento. Não tem lógica a ser seguida, não tem porra nenhuma. É sequencial. Você vê que não tem um if, não tem nada. Então é meio que você saber a ordem dos comandos que você vai dar e acabou. Bom, para felicidade geral, né? Inserir, alterar e excluir são iguais. O que muda? O SQL. Então, eu já vou aproveitar aqui, ó. Vou copiar, colar, mudar aqui para alterar e vou colar de novo e vou mudar aqui para excluir. Aí, vamos fazer as pequenas alterações que vai ter. Qual é a pequena alteração? Pô, no alterar não é mais insert, né? É update. Ó, update o nome da tabela, set. Ó, set, aí fica campo igual a valor. Lembra que a gente estudou? Ó, campo igual a valor. E aí, eu não posso esquecer, eu acho bem que não. E aí a gente não pode esquecer o seguinte, ó, vou dar um enter, vou meter um mais aqui, né? A gente não pode esquecer desse cara aqui, ó, where, chave primária, né? Como eu já sei que a minha chave primária, eu defini que sempre ela vai se chamar code, então where, chave primária, né? Code igual a code. Lembrando que aqui no final, ó, sempre deixe um espaço, porque senão ele vai juntar isso aqui tudo, né? Então ele vai juntar o nome do último valor com o where e vai dar errado o seu SQL. Então deixa o espaço. E aí agora eu tenho ainda, né, tá vendo? O meu update está certinho. Só que o que acontece? Aumentou um campo no update, né? Que é o código. Então, como o código é int, eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui. Pronto. Olha lá, resolvido o problema. Certo? Faz alguma diferença a ordem disso? Não. Não faz. Eu que gosto sempre de colocar a chave primária no topo, porque, assim, a chave primária você sempre precisa dela. Então, e você vai precisar dela sempre para mexer no seu SQL. Então eu já deixo ela colada ali. Aí, ó, o excluir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código aqui de cara, vou apagar todos os parâmetros aqui e vou colocar só o código. Certo? E aí, ó, vou alterar o SQL. Delete from obstáculo. Aí já vou direto aqui, ó, pro... Como eu tô bem preguiçoso hoje, eu já volto aqui em cima e vou pegar esse cara aqui, ó. Tá? Beleza, lá? Resolvido o meu problema. Então, inserir, alterar, excluir, já foram.
olha só o que eu vou fazer. Como esses comandos aqui são são os meus básicos, né? Porque é inserir, alterar, excluir. Eu vou fazer o seguinte. Para ajudar a me organizar, eu vou criar uma region. E vou chamar ela de CRUD. Vocês conhecem region? Sim. Ó, tá vendo? No topo aqui eu criei uma region. Lá no final, eu vou fazer aqui, ó, end region. Isso, o que vai fazer? Vai fazer só com que eu possa fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu geralmente, eu crio duas regions. Tá? Então eu deixo aqui, ó, uma region para manipulação de dados, inserir, alterar, excluir, e outra para consulta. Que aí eu divido e me facilita na hora de eu procurar as coisas dentro da classe. Tranquilo? Gente, então olha só, lembrando o que a gente conversou em sala de aula lá no início da matéria. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a matéria está aumentando, né? O volume aí está aumentando. E aí, vocês terão que me entregar para primeiro bimestre uma aplicação web com todas as funcionalidades do jogo rodando. Todas as funcionalidades rodando. Então, eu estou fazendo um exemplo de cada. Então, ó, hoje a gente fez inserir, alterar, excluir nessa tabela. Conexão e inserir, alterar, excluir nessa tabela. Semana que vem, na próxima aula, nós vamos fazer as consultas dessa tabela. Então, para que vocês consigam ir dando andamento no trabalho de vocês, já é importante que vocês pensem o seguinte: eu não vou esperar o professor mandar. Eu já tenho que eu mesmo fazer o inserir, alterar, excluir e os consultar da jogador, da partida, da obstáculo partida. Certo? Vocês mesmos já tem que pensar. Por quê? Porque a semana que vem a gente vai fazer na aula que vem a gente vai fazer as consultas desse obstáculo. Aí, na outra aula, eu já vou fazer as telas para chamar os métodos para esse obstáculo. Pô, isso aí vai tudo compor o trabalho de primeiro bimestre de vocês. Primeiro bimestre de vocês. Então, não precisa eu ficar falando. Você já tem que pensar assim, ó, o professor passou tem mais 3 para eu fazer. Né? Então, esse aqui é só para vocês aprenderem e tal, e aí tem os outros 3 para você fazer, que compõem o trabalho. Tá? Uma especificidade ou outra, eu até repito, mas não é o normal, não é o padrão. Eu fiz vocês vão fazer o resto. Então, olha só, como o nosso trabalho tem 4 tabelas, eu estou fazendo 25% do trabalho, né? Certo? Então, 25% do trabalho não vale nada, né? Porque sou eu que estou fazendo. Então, a nota ela é dada nos outros 75% do trabalho, tá?